A inclusão do aluno surdo no ensino superior. Olá, essa videoaula é destinada a todos os profissionais que têm contato com uma pessoa surda e o ajudará a compreender e também a lidar da forma mais adequada possível em algumas situações. Antes de mais nada, vamos falar sobre a surdez. Descobriremos que a perda auditiva é a deficiência mais comum presente nos nascimentos, que afeta cerca de 3 crianças para cada 1000 nascidos. Ou seja, ela é mais comum do que nós podemos imaginar, porque ela atinge um número muito grande de indivíduos e também de pessoas adultas. Ou seja, nós que também somos pessoas adultas, corremos o risco de termos uma perda auditiva. Quando uma pessoa ela possui surdez, ela é classificada como sendo oralizada, sinalizada ou bimodal. Uma pessoa oralizada é aquela que se comunica através da leitura labial. Já um surdo sinalizado, ele mantém uma conversação através da Libras, a língua brasileira de sinais. Já o surdo bimodal, ele mantém uma conversação tanto através da oralização, falando as palavras, como também através da Libras, usando os sinais. Ao contrário do que muitos imaginam, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. Muitos não sabem que no Brasil nós temos 2 línguas oficiais. A primeira é a língua portuguesa e a segunda é a língua brasileira de sinais, a Libras. Diferente do nosso português, que se originou da língua portuguesa, a Libras teve sua origem na língua de sinais francesa, ou seja, ela não é uma linguagem criada a partir do português. Agora vamos falar de algo que vocês podem começar a imaginar. Como é ter um filho surdo? Será que alguém é preparado para cuidar de um filho com essas necessidades, as chamadas necessidades especiais? O que nós percebemos é que não. Nenhuma família está realmente preparada para receber um filho surdo. Essas famílias não recebem nenhuma instrução sobre o que é a surdez e nem de como educar uma criança da forma correta. Veremos agora um vídeo em que mostra uma mãe e sua reação após descobrir que a sua filha é surda. No response. This is Lila. Early diagnostic testing indicates that she is profoundly deaf. I'm completely surprised. This is much more than I ever expected. That now she's like deaf. It doesn't seem real. It doesn't seem like these results are accurate. When it does start sinking in, you think, well, she's not going to have her first word. She doesn't know mommy, daddy, kitty. Simple things. A educação do aluno surdo no modelo atual. Os profissionais de várias áreas, inclusive professores, desconhecem esse tema e se sentem despreparados ao saber que existe o aluno surdo na sala de aula. Então, ele não saberá, por exemplo, as causas da surdez, qual é a educação que se deve dar a esse aluno surdo, como é a escrita do aluno surdo e nem qual é a melhor forma de comunicação para se ter com essa pessoa. Esses são os temas que estamos abordando nesta videoaula, para que você possa se familiarizar com todos os assuntos relacionados. A escrita do aluno surdo. A Libras é uma língua visual espacial, que se utiliza de um campo visual,
ela não possui uma escrita como a do português, já que ela não se baseia em sons. Vamos entender melhor como é a gramática da Libras. Nessa língua não são usadas preposições e também não são usados artigos. Os verbos, chamados verbos de ligação, aparecem sempre na forma infinitiva. Podemos dar 2 exemplos. Em português nós falamos, ele corre muito. E em Libras a frase ficaria, ele correr muito. Um outro exemplo. Na língua portuguesa nós falamos, nós viajamos para o interior. E em Libras ficaria, nós viajar interior. Precisamos saber também como se dá o processo de alfabetização de uma pessoa surda. Nós que somos ouvintes, aprendemos a escrever assim. Primeiro, aprendemos as vogais e depois as consoantes, e assim por diante. Depois, aprendemos a juntar as letras, como por exemplo, B mais A, BA, B mais E, B. Tudo isso baseado em sons. Mas, e quando alguém não conhece o som de cada letra e o som de cada palavra? Inicia-se da mesma maneira. Decore-se as letras do alfabeto e depois as palavras, não fazendo ligação de uma com a outra, mesmo tendo sons parecidos. Por exemplo, bola. Ele entende como sendo uma sequência de números, como por exemplo, 4, 7, 5, 8. E bolo, que para nós se assemelha com a palavra bola, para ele não. É como se fosse uma outra sequência de números, como por exemplo, 6, 1, 7, 4. Na frase, eu gosto de chocolate. Primeiro, o surdo aprende os sinais em Libras. Eu, gostar, chocolate. Depois, na escrita, ele tem que aprender a letra E mais a letra U. Depois, para gostar, ele tem que aprender as letras G, O, S, T, A, R. E depois, chocolate, que são os sinais de marrom mais o sinal de ralar. E para isso, ele tem que aprender as letras de chocolate. Todo o conhecimento que ele tem está em Libras, não em português. Veremos agora o modelo de avaliação ideal para um aluno surdo. Então, se você é um profissional que trabalha com surdos, deve ter esse conhecimento da dificuldade que esse aluno tem em escrever uma língua que não é a sua.